Oi, eu terminei de ler o livro Emma e eu preciso dizer, a protagonista ela é insuportável, mas o livro ele é muito bom. Oi, eu sou a Cris, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Sim Tem Spoiler. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o livro Emma, da autora Jane Austen. Como sempre, vou mostrar para vocês a edição que eu tenho. Este livro tem a capa lindíssima, assim como os outros livros Orgulho e Preconceito e Persuasão, que também já tem vídeo aqui, eles seguem esse mesmo padrão. Eu acho isso aqui maravilhoso. As páginas são amareladas, e vocês já sabem que eu gosto, prefiro livros assim. Pra mim são mais fáceis de ler, porque cansam menos a minha visão. Eu tenho essa sensação, se é real ou não, não sei, mas eu tenho essa sensação. E o livro é assim, ó. A parte de trás. Esse livro aqui, ele tem 367 páginas. E ele é dividido por partes, dividido assim. Essa aqui é a parte 2. E a parte 3 é igual. E a parte 1 também. Então a parte 1, 2 e 3. Este livro, ele é um romance de época. Aqui a gente acompanha a Emma, que é uma jovem rica e muito mimada e convencida de que é ótima em juntar casais. O foco desse livro não é necessariamente num romance romântico, e sim nas relações sociais e comportamentos. Na parte 1 desse livro, é basicamente a Emma, que é a jovem mimada, jovem tem nada pra fazer, se metendo na vida dos outros. Bom, vou começar assim. Esse livro, começar logo com a minha opinião, ele me deixou muito intrigada, assim, porque eu não gostei da Emma no início. A atitude dela era bem chata, ela é muito convencida, muito mimada, muito arrogante, tem um ego muito grande, mas a gente não consegue parar de ler esse livro. Então, na parte 1 do livro, ela apresenta como se fosse uma babá dela, uma pessoa que trabalhou na casa dela, que criou ela, se casando e saindo da casa. E aí fica só ela e o pai morando nessa casa, porque ela tem uma irmã que também é casada, então não vive com eles. Ela não tem a mãe, a mãe dela morreu, ela era muito jovem. Então essa moça que, como se fosse uma babá dela, né, que ajudou ela na criação, ela se casou e saiu. E o pai dela fica lamentando. O pai da Emma quer que todas as jovens fiquem solteiras, que não se casem, porque ele não quer ficar sozinho. Então a filha dele mais velha se casou, ele fala, ai, coitada da minha filha, pobrezinha, que não sei o que. Essa moça que trabalhou com eles também se casou, ele também ficou, ai, coitada dessa moça, pobrezinha, não sei o que, e não quer que a Emma case. E a Emma diz ela que é uma solteirona, né? Ela, não vou casar, não vou casar. A Emma aqui, ela tem 21 anos, mais ou menos assim, 20, 21 anos. E ela é jovem, né? Mas ela se convence de que não quer casar. Mas ela se convence que é boa em juntar pessoas para casamento. Na cabeça dela, a união da irmã dela com o marido foi porque a Emma ajudou. Não teve muito a ver não, mas na cabeça dela foi por isso. E nessa moça que ajudou a criar ela também se convence de que teve um dedinho ali, mas também não. Enfim, ela conhece a Erin. A Erin é amiga, que eu não acho isso um relacionamento saudável, mas diz que é amizade. E ela conhece essa moça e ela pega ela pra, entre aspas, educar, criar. Porque assim, essa amiga dela, ela é muito boba, muito ingênua e meio burra. Assim parece no livro que o tempo todo tá chamando essa menina de burra, de ingênua. E ela realmente, essa atitude dela, ela não tem opinião, não tem personalidade pra nada. Então a Emma consegue manipular ela muito fácil. A Emma pega essa menina que ela estuda num lugar, ela mora num lugar como uma casa que as meninas aprendem ali umas boas maneiras, né? Tem uma senhora que cuida das meninas lá, que elas ficam nessa casa. Ninguém sabe sobre a família da Arendt. Ninguém sabe sobre a família dela. Ela não fala as origens dela, quem é o pai, quem é a mãe. Ela não fala nada disso pra ninguém. Só sabe que é uma pessoa muito rica que paga pra ela estar nesse colégio pra aprender boas maneiras. A Emma, ela pega essa menina meio que pra criar, assim, pra ajudar, porque ela tá sem fazer nada em casa, ela tá com um tédio incrível, porque a menina que cuidava dela, que era a companhia dela, casou e saiu, não tem a irmã, então ela ficou num tédio, ela queria fazer alguma coisa.
como ela se acha superior a todo mundo, ela resolveu pegar essa menina pra ajudar, né? E aqui a Emma, ela foca muito na questão social. Ela tem que ficar com alguém do mesmo nível e a amiga dela tem que ficar com alguém do mesmo nível ou superior. Nunca pode ficar do mesmo nível pra baixo, né? E essa menina, ela tem 17 anos, mais ou menos, né? Algumas pessoas, essa fica nítida, né? Essa diferença de idade. Enfim, nesse caso da Emma, essa menina tem 17 anos, ela tem 21, então ela fica com essa amizade dela, ela manipulando essa amizade dela, ela se sobressai nessa amizade. Então ela ensina, ela fala sobre livros, não sei o quê. E a Emma, ela tem uma educação muito boa, porque ela é uma mulher inteligente, educada, rica, então ela tem um nível de conhecimento maior. Então ela foca na Harriet para que ela case. Então, eu vou te apresentar certos cavalheiros e você vai conhecer e eles vão se apaixonar e vocês vão casar. Mas você não pode ficar com ninguém baixo. Então, a Harriet, ela conhece um cavaleiro, só que essa pessoa, ele tem um dinheiro a mais que a Harriet, aparentemente. Só que ele não tem título, ele não é super rico, entendeu? E a Emma fala que ele não merece a amiga. Só que essa amiga gostou dele e ele gostou dessa amiga dela. Só que a Emma diz que não. Fala que não pode, como assim você vai ficar com ele? E essa garota acaba se convencendo e rejeita esse rapaz. Então ele pede ela em casamento e ela fala: eu não posso ficar com você, não sei o que, e rejeita. Aí ela fica meio triste, porque ela começou a gostar dele, só que ela não fala que gostou dele porque a Emma não aprova. Então, essa Harriet, ela só faz o que a Emma aprova. É um absurdo, mas ela só faz isso. Então, a Emma falou sim, ela vai lá sim. A Emma falou não, ela vai lá e não. Eu não gostei, mas você não consegue parar de ler essa manipulação toda. Tudo bem. Aí, a Emma conhece uma outra pessoa, um cavaleiro, que também frequenta a casa dela. Eles têm esse costume de chá, né? Passa na Inglaterra, então é chá aqui, chá ali, passei aqui, passei ali. Eles não tem mais nada pra fazer, porque eles são ricos, eles não trabalham, né? Então só ficam passeando e cuidando da vida. Então tem esse cavaleiro que demonstra muita simpatia pela Harriet e pela Emma. Só que esse cavaleiro é o Sr. Elton. E ele é muito simpático, ele vive ali e tal. A Emma convence a Harriet de que esse sim está no nível dela e que ela pode se apaixonar por ele e que ele está muito apaixonado pela Harriet. Ela fala assim, ele tá, convence ela e se convence também. Aí vai entrar um outro personagem que é o Sr. Knightley. O Sr. Knightley é um homem bem mais velho e grava essa informação, bem mais velho. E ele diz pra Emma em certo momento que o Sr. Elton não está apaixonado pela Harriet, que é amiga da Emma, e sim pela Emma. E a Emma fala que é um absurdo, porque ela não se engana nunca, e ela tá certa de tudo, e ela sabe de tudo, e que é improvável, que não sei o quê. Só que tem um determinado momento em que eles fizeram lá um jantar na casa de uns conhecidos, eles foram todo mundo. A Harriet ficou doente e ela falou: ele não vai querer ir porque ele vai ficar muito preocupado. E ele cagou pra menina. Tipo, tá doente? Deixa ela lá, eu vou me divertir. Ela achou meio estranho isso, porque na cabeça da Emma, uma pessoa tá apaixonada, vai ficar preocupado e não vai querer pensar em festa. E ele não tá nem aí pra isso. E ele foi, e aí começou a se divertir, não sei o que lá. Antes disso, ele tinha feito um bilhetinho lá de charadas. E a Emma conseguiu descobrir e a Harriet não, por quê? Foca que na parte dela meio burrinha. Então, aí ela conseguiu e falou pra Harriet que era pra ela e que ela tinha que estar feliz, que não sei o que. E, enfim, a menina se apaixonou. E aí ele chegou lá nessa festa, se divertiu com todo mundo e tudo mais. E ela achou meio estranho ele não tá preocupado com a Harriet porque tava doente e ela não pôde ir. Mas aí ela, tudo bem. Aí na hora de voltar pra casa, cada um no seu, aconteceu algumas coisas e ele voltou junto com ela, na mesma carruagem. E aí, ele fala pra Emma que tá apaixonado por ela e que ele quer casar com ela. E a Emma fala: não, você tem que casar com a Harriet, porque você tem que apaixonar por ela. Você deu todos os indícios que era pra ela. E ele falou que não. E ele literalmente esculachou a Harriet. Tipo, nossa,
ele falou muito mal dela, tipo, muito mal, que nunca ia olhar pra ela, porque ela é muito inferior a ele, em questão de classe social, que não sei o que. Nossa, destruiu a menina. Só que ela não sabe disso, né? Porque ele falou isso pra Emma. E eu fiquei, caramba, se ele falou, esculachou a garota desse jeito, sem necessidade, é só falar não. Mas enfim. E aí a Emma falou também que não ia ficar com ele, porque ele é, né, louco de pensar que ia ter alguma coisa com ela, e ela nunca nem sequer cogitou a ideia. E realmente ela nunca cogitou a ideia de ficar com ele, nem com ninguém, até esse momento. Então, ele fala que... ela falou que não, que não, que não, que não. E o que ele faz? Ele viaja pra um outro lugar lá, ele simplesmente viaja. E nisso que ele viaja, a Emma fala pra Harriet que ele não queria ficar com ela, mas não fala que ele queria ficar com a Emma. Ele só fala que não queria ficar com a Harriet, que não sei o que. Ela fica meio chateada, destruída. Ele volta desse lugar casado já, tipo, em pouquíssimo tempo. A Emma falou não, ele viajou e voltou já tá casado com outra pessoa. E aí ela ficou muito mal, ficou destruída e falou que não queria mais ninguém, que não sei o que. Ai, eu fiquei com muita dó da Harriet, porque ela desistiu de quem ela gostava, porque a Emma falou pra ela desistir. A Emma incentivou ela a ficar com o Sr. Elton, e o Sr. Elton disse que não. E aí a menina ficou, tipo, muito destruída, assim, muito abalada. Então a Emma tava sempre ali, tá, eu errei e tal, e ela falou com o Sr. Natalie que, ai, tá bom, você tava certo, e eu errei, não sei o que, não sei o que. Tá bom, essa foi a primeira parte do livro. Aí na segunda parte do livro, já começa a falar sobre o filho do marido da moça que era companheira da Emma, né? A companheira da Emma que criou casou com um homem que é viúvo e já tinha um filho. Só que ele não morava com esse filho porque, como ele foi viúvo muito novo, o filho dele era uma criança. Ele deu o filho dele pra morar com os tios que tinham mais poder financeiro, né? Mais posses, eles eram mais ricos, tinham condições melhores de criar. E eles queriam ficar com a criança, então ele deixou. E depois que cresceram, tá, ele ficou adulto. E aí ficou tipo, ele vai vir me visitar, ele vai vir me visitar o pai, no caso. O filho ia visitar o pai. E aí a Emma foi se iludindo com a possibilidade de talvez ele ser um bom pretendente pra ela. Talvez, estão ali na mesma posição, não seria o ideal, mas eu conheço a moça lá que criou ela, eu esqueci o nome dela agora. Ele criou ela e tal, então, né, e ele foi criado nobre, cheio de posses, educação, então poderia ser aceitável. E aí ele chegou, e chegou uma vizinha também da Emma, só que essa vizinha da Emma é meio engraçado, porque ela veio meio que em volta de uma fofoca, só que tipo, era tudo muito discreto. Essa vizinha é a Jenny, e aí a Jenny é bem discreta, bem calada, bem na dela, não fala muito com ninguém. E aí a Emma meio que tinha uma certa inveja dela, porque ela era muito boa em tudo, todo mundo falava muito bem dessa Jenny, ela não tinha defeitos, ela era super discreta, não sei o que, não sei o que. E a Emma falou assim, pelo histórico de criação e pela família da Jenny ser muito próxima da família do pai da Emma, o pessoal meio que achava que elas poderiam ser muito amigas, mas não era verdade, porque a Emma é mais fofoqueirinha, mais despojada. E essa tal da Jenny era super discreta e tal, não falava nada, as pessoas perguntavam pra ela e ela meio que desconversava na educação, enfim. Aí chegou essa Jenny também. A fofoca em volta dessa Jenny é que ela morava com os Campbell e aí ela tinha muito uma amiga lá, que era filha desse casal. Só que essa menina se apaixonou por um cara e foi morar na Irlanda. E a Jenny gostava muito de piano e o pessoal falava que esse cara gostava mais da Jenny. E aí, como ele se casou com a outra menina, meio que mandaram a Jenny de volta pra afastar eles dois, pra não ter erro, entendeu? Pra não ter pulada de cerca, etc. Então essa foi meio a fofoquinha que gerou ali a desconfiança, que a Emma ficou desconfiada, mas as outras pessoas não, porque essa menina era muito discreta. A Emma ficou desconfiada e falou sobre isso. E o rapaz, que é o filho
da amiga dela, que criou ela, é o Frank. O Frank que, quando chegou, também começou a conversar. Ele é muito despojado, bonito, conversa, faz muitas amizades facilmente, gostava do lugar e tudo mais. Ficou amigo da Emma. E a galera meio que falou assim, ele de repente tá meio paquerando a Emma, estão muito de cochichinho. Só que aí ele também jogava esses verdes sobre a fofoca dessa menina, da Jenny. E aí eles ficavam de piadinha aqui, piadinha ali, sobre essa Jenny, não sei o que. Nada muito explícito, mas ficava naquelas piadinhas. Enfim, chegou um pouco mais pra frente do livro, o Sr. Knightley, ele não gostava muito do Frank. E ele conversava com a Emma de vez em quando, e a Emma falava que não, que ele era super legal, super gentil, não sei o que ele tinha as ideias erradas. Eles foram uma vez para um chá deles, uma reunião, e foi todo o grupo, inclusive o Elton e a esposa dele. E aí, como a menina, amiga dela, Harriet, ela tava meio sentida ainda com o casamento do Elton, ela ficou meio de escanteio, assim, meio de lado. E então o Sr. Knightley foi fazer companhia pra ela e conversar muito com ela, foi gentil com ela. Teve uma parte de uma dança que todo mundo tava dançando e a Harriet não. E aí o Sr. Elton também não tava dançando. Falaram pra ele chamar ela pra dançar e ele falou que não queria, deu uma conversa aqui, uma conversa ali. E o Knightley foi lá e dançou com ela. Vendo essa parte triste da amiga, resolveu que seria uma boa ideia juntar o Frank com ela, com a Harriet. E elas duas tiveram uma conversa, só que sem nomes. A Harriet estava pensando em outra pessoa e a Emma estava pensando no Frank, na hora que eles estavam conversando. Só que ninguém falou o nome de ninguém. E ela falou, não, tudo bem, então eu vou passar um passo adiante, a Harriet, né? Falando assim, eu vou seguir com a minha vida. E aí foi passando o tempo. E no final, descobriu que o Frank tinha um noivado com a Jenny, só que às escondidas. E aí a Emma, quando descobriu, ela ficou tipo chocada. Nossa, como assim? Você tem um romance com ela e ninguém sabia? E aí ele explicou. E antes disso, o pessoal tava meio querendo dizer que a Emma e ele estavam ficando meio juntinhos, assim, sabe? E o Sr. Knightley não gostou disso, dessa aproximação deles dois, e também deu uma viajada e falou, vou para outro lugar. Só que ninguém sabia também o porquê que ele tinha viajado, nem porquê que ele não gostava do menino, nem nada também. E o Frank, ele, como ele era criado com essa outra família, né, com os tios, ele era muito subordinado a ele, então ele não podia viajar na hora que ele queria, não podia fazer as coisas que ele queria, então ele teve que manter esse relacionamento em segredo, esse noivado com a Jenny. Então quando ele viajou, a Jenny ficou muito mal, ficou doente, porque ela era muito sensível, suportou muita coisa, muita brincadeirinha dele com a Emma na frente de todo mundo, e ela não podia dizer nada, ela tinha que segurar ali pra ela. Então ela ficou doente, a Emma não sabia que eles dois tinham um noivado, e ela tentou ajudar a Jenny sempre recusando tudo, e a Emma falou, por que você tá recusando a minha ajuda? E aí quando descobriu que eles dois estavam noivados, porque a tia dele, do Frank, que estava sempre doente, ela faleceu. Então ela faleceu, ele falou pra todo mundo que tava noivo já pra poder tentar casar com a Jenny, sabe? Porque por mais que fosse rápido a morte da tia dele e esse anúncio, ele queria falar porque o tio dele era mais maleável, mais flexível em relação a isso, né? O viúvo. Então ele aceitou. E aí essa menina, a Jenny, foi ficando melhor, porque ela tá sob pressão e tudo mais, ela ia aceitar um emprego em outro lugar para poder se livrar disso tudo, achando que ele não se importava com ela. Tinha um vizinho lá, a esposa do Sr. Elton queria que ela trabalhasse em outro lugar, e ela falava que não queria, e ela queria porque queria, enfim. Aí ele teve que falar logo tudo isso para que ela não aceitasse o trabalho e fosse uma justificativa plausível. Então foi isso que aconteceu. Aí ele se desculpou e tudo mais, todo mundo aceitou numa boa. Quando todo mundo aceitou numa boa, a Emma foi falar pra Harriet que ele tava noivo da Jenny. E a Harriet falou que tava tudo bem. Aí a Emma falou, como assim tudo bem? Eu te incentivei a ficar com ele. Ela falou, não foi com ele que você me incentivou a ficar, foi com o Sr. Knightley. A Harriet, 17 anos, e o Sr. Harriet, aproximadamente 37.
bem mais velho, lembra que eu falei? E ela, não, foi com ele, que ele sei o que lá, ninguém é disposto, ninguém chega ao nível dele, não sei o que. Só que assim, nesse ego de classe social, a Harriet estava muito abaixo dele, ele estava muito superior a ela. E a Emma falou, não, nunca, jamais ia pensar em você e ele e não sei o que. Só que a Emma, nesse momento que ela falou, ela percebeu o motivo dela não querer também que a Harriet fique com ele. Porque essa amiga que criou a Emma, né, que é a madrasta do Frank, ela chegou a cogitar a possibilidade do Sr. Knightley ficar com a Jenny. E a Emma também, da mesma forma, ela falou que não, é impossível eles dois ficarem juntos, não era provável, que não sei o que. Só que eu também não sabia o porquê. Quando a Harriet falou, aí a Emma percebeu que o porquê era porque a Emma gostava dele. Ele sempre foi aquela figura pra Emma de dar conselho, de falar a verdade na cara dela, de falar, você tá errada, não é assim que se faz. Teve uma parte nesse encontro, nessa confraternização da dança que a Harriet ficou sozinha e ele foi dançar com ela percebeu que era muito gentil da parte dele, e a Harriet percebeu como se fosse um incentivo dele, querendo conquistar ela, etc, sabe? Só que a Emma percebeu que não era isso, que não era pra Harriet ficar com ele, sim, porque ele é uma pessoa gentil e não queria ver a menina lá de escanteio sozinha, ainda mais porque ela era amiga da Emma, né? E aí, o que acontece? Aí a Emma fica, tá, então eu gosto dele e você também gosta dele, mas ela não fala isso, ela não verbaliza isso pra Harriet, ela fica com aquilo ali pra ela. Aí ela fala, e agora? O que eu vou fazer? Ela gosta, eu gosto, ela já sofreu tanto por minha culpa, porque eu incentivei ela a ficar com uma pessoa que ela não queria, depois eu incentivei ela a ficar com outra pessoa, eu não fui muito clara, ela se confundiu, e ela não tem a menor chance com ele, porque ela é muito inferior, ela é muito isso, muito aquilo, tipo de inferioridade, de classe social, etc. E o que eu vou fazer com ela? E aí ela ficou com esse pensamento. Aí o Sr. Knightley, que estava em outro lugar, ele voltou para aquele lugar onde eles moravam, para ver como a Emma estava, porque como todo mundo imaginou que o Frank e a Emma estavam naquela paquerinha, sabe? Ele achou que ela fosse ficar chateada, desiludida, por ter descoberto que o Frank tá de noivado com a Jenny. Então ele voltou para saber como que ela estava. E aí ela falou pra ele que tava tudo bem, que ela nunca gostou dele, assim, dessa forma e tudo mais. E aí ele fala pra ela que gosta dela. E ela fica, como assim? Gosta de mim? E ele fala, e eu queria ter uma chance com você, porque ela sempre falou que não ia casar com ninguém. E na cabeça dela, a justificativa dela de não querer que ele se case com outra pessoa é que a herança dele, a casa lá onde ele morava e tudo mais, as terras, as posses, iriam passar pro sobrinho dela. Ele é irmão do marido da irmã da Emma. Então ela falou, ele não tem filho, não tem esposa, não vai casar, então a herança vai passar pro meu sobrinho, então ele não pode casar com ninguém. A justificativa que ela pensou se a real era essa, mas não era porque ela gostava dele. Então ela foi e disse que sim, disse que gostava dele também, que não sei o que, e aí ficou nisso. Só que ela não podia falar pro pai, porque o pai não queria que ela se casasse, e ela não queria abandonar o pai porque era só eles dois. E ela não queria contar isso pra amiga dela, porque a amiga gostava dele também. Aí que vem uma outra parte dela que eu detestei. Em vez dela conversar com a amiga, ela simplesmente fez um malabarismo pra amiga dela morar em outro lugar, tipo, pra ela viajar, enquanto ela resolvesse essa parte com ele. Então, essa amiga dela foi pra casa da irmã da Emma, pra ficar com as crianças, pra cuidar de dentista, de que ela ia fazer um negócio no dente, não sei o que. E eu fiquei, caramba, que menina vigarista. Em vez de falar com a amiga, ela simplesmente arma o próprio casamento, as escondidas, porque é o cara que a outra gosta e tipo... Ai, que menina sem noção. Mas aí ela ficou, como é que eu vou falar? A gente vai ter que se afastar e eu vou mandar por cartas. Aí ela começou a escrever pra ela e não querer ela presencial, né? Só que escreve pouco, escreve lá que a gente vai se afastar e vai dar tudo certo. Sacanagem da Emma, né? Enfim, essa menina, na hora que ela vai falando as coisas que ela vai fazendo, que ela tá pensando, é uma garota insuportável. Nossa, é muito chata. E ele, por ser um homem muito mais velho, a diferença de idade entre eles são aproximadamente 16 anos de diferença.
Tem um pedaço do livro, na terceira parte, né, que ele fala que gostava dela desde quando ela tinha 13 anos. É um absurdo. Como assim 13 anos? Uma criança. E ele tinha sei lá quanto. Olha, enfim, é complicado. Mas aí ela foi para esse lugar e ela conversando com ele sobre os preparativos, que é onde ia morar Caim, onde cada um ia morar, e o que ela ia fazer, não sei o que lá. Resolveram contar pro pai dela e que eles iriam morar na casa do pai, porque o pai não queria se mudar dali e ele também não queria ficar sozinho. Ele, na princípio, o pai da Emma, não gostou muito da ideia, mas depois ele aceitou, né? Não tem muito o que fazer, então tem que aceitar. E a Emma falou, vai ficar tudo bem. Então, no final, concluindo, a amiga da Emma, que criou a Emma, né, que foi a babá, ela teve um bebezinho com casamento, tudo mais. O enteado dela, que é aquele que foi criado lá com os tios, ficou noivo da Jenny e todo mundo ficou sabendo, ela ficou bem, então eles iam conversar sobre o casamento, não sei o que. A Emma vai se casar com o Sr. Knightley, porque ela aceitou que poderia ser um casamento bom, que o nível social deles dois estavam ali equiparados e tudo mais. E a amiga da Emma, Harriet, ela finalmente ficou com o primeiro rapaz lá do início do livro, que ela tinha gostado dele e tinha dito não pra ele porque a Emma falou pra ela dizer não, né? E o Sr. Knightley sempre foi aquela voz de segurança, de maturidade, de conhecimento mais conhecimento sobre as coisas, porque ele era bem mais velho, ele sabia mais do mundo do que a Emma. Então ele sabia que esse rapaz era uma pessoa boa, já tinha falado pra Emma no início que ele era uma pessoa boa, era digna sim da Harriet, principalmente porque a Harriet não tinha posses, não tinha nome, não tinha muita classe social, essas coisas assim, e que ela iria se levar um pouquinho a mais e não seria tão bom pra ele na questão social, mas seria muito bom pra ela na questão social. Mais ou menos isso. E aí a Emma, quando descobriu isso, que eles dois tinham se reencontrado, ela ficou mais feliz. E aí ele falou foi ele, né, o Knightley, que passou pra Emma essa informação e achou estranho, porque achou que ela fosse ficar bem mais triste. E ela falou que naquela época anterior ela iria ficar aí, como ficou quando ele pediu a primeira vez, mas que agora ela tá super feliz. Só que não falou pra ele o motivo da felicidade, porque ela não falou pra ele que a Harriet gostava dele e que ela que queria ficar com ele. E por isso que ela não falou, que ela confundiu a situação e tudo mais, e que ele queria afastar a Harriet por isso. Então ela ficou super feliz quando a Harriet voltou com esse rapaz, mesmo porque a classe social não agradasse a Emma. E o Sr. Knightley falou que ele era uma pessoa excelente, responsável, não sei o que, tinha certas posses sim, não era grande fortuna, mas tinha certas posses sim, e eles seriam felizes juntos. E a Emma queria, porque queria ter certeza. Você tem certeza que ela não tá aceitando assim só por aceitar, que ela gosta de outra pessoa, que não sei o que? Ele falou não, tá certo isso. Aí depois de um tempo ela encontrou com a Harriet e a Harriet confirmou que sempre gostou dele, já tinha falado não pra ele porque a Emma tinha aconselhado ela na primeira vez e tudo mais. Aí a Emma ficou feliz que ela resolveu ficar feliz e casou com a pessoa lá. Então o final do livro é isso. Tem um final feliz pra todo mundo. A Emma casa, mora com o pai, a amiga dela casa com o primeiro e tudo mais. A irmã dela tá casadinha lá com os sobrinhos, né, os filhinhos. A babá dela também casou, tá tudo bem. O Frank se desculpou com todo mundo por fingir, por mentir. A Jenny não tinha nada a ver com o amante, aquela fofoca toda foi uma invenção do Frank. E todo mundo ficou meio com dó da Jenny por ter aceitado essa situação de um romance escondido, né, de um noivado escondido. Mas ficou tipo, ela merece, ela é super boa, superior e não sei o que lá e tudo mais. E aí eles dois ficaram juntos. Então houve um final feliz pra todo mundo, todos os casais. E esse livro eu dou uma nota 4 pra ele, embora seja um livro um pouco cansativo de ler. Eu demorei bastante para ler esse livro, para iniciar esse livro eu demorei, porque eu já tinha lido Orgulho e Preconceito e já tinha lido Persuasão, e eu achei um livro muito demorado. Esse aqui também é bem demorado. Uma das coisas que eu não gostei desse livro é que tem parágrafos muito longos, e isso me cansa um pouco na hora que eu estou lendo. Faz diferença ou não faz diferença? Eu não sei, mas tem parágrafos que é uma página inteira, ou uma página inteira, apenas 2 parágrafos. Eu sei que a quantidade de palavras vai dar na mesma e que tem lá
uma regra, né, na língua para ter parágrafo ou deixar de ter, mas esse aqui eu acho que poderia ter parágrafos um pouco mais curtos, talvez eu lesse ele numa velocidade, num ritmo mais rápido, mas um parágrafo muito longo me cansa. Então esse foi um ponto negativo para esse livro, por isso que também não vai ganhar 5 estrelas, mas é um livro bom de ler, é um livro interessante por essas picuinhas, por essa arrogância da Emma, por essa prepotência da Emma. Eu achei uma protagonista diferente, né? Ela teve um final feliz, todo mundo teve um final feliz, mas ela não teve aquela protagonista perfeita, aquela santa de protagonista, não sei o que. Ela teve vários momentos errados, que ela pisou na bola, depois teve que reconhecer, e eu achei isso muito incrível nesse livro aqui. Dos 3 livros que eu li, Orgulho, Preconceito, Persuasão e Emma, esse foi o livro que eu mais gostei. Outra coisa, a edição que eu tenho, essa aqui, tem uns errinhos de português. Tem alguns parágrafos, algumas pontuações, não são muitos, óbvio que é um ou outro ali, mas esse aqui tem um pouquinho e eu fiquei meio chateada com isso, mas tipo, acho que é normal, né, nem todo mundo acerta, às vezes pode ter sido erro de digitação também, vai saber, mas tem um errinho ou outro aqui nesse aqui, mas assim, na hora que estiver lendo também pode passar despercebido. E essa foi as minhas considerações sobre esse livro aqui. Recomendo, quem gosta de romance, recomendo que leia, porque é um livro bom, é melhor do que os outros 2 que eu li. Esse aqui também tem uma adaptação, tem um filme, só que eu não assisti o filme. Eu quero assistir, sinceramente eu vou fazer de tudo pra conseguir assistir esse filme, porque parece que é interessante. Não sei se vai ser tão interessante como o livro, mas o Orgulho e Preconceito não gostei muito, já falei no outro vídeo, mais por conta da atriz, que eu não, sei lá, não consegui me identificar com a atriz, a atuação dela, não sei. Mas o outro livro, Persuasão, eu gostei bastante do filme, achei incrível o filme, achei incrível o livro. Agora Emma vai ser um filme que está na minha lista para assistir. Bom, o vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se você já leu esse livro aqui, conta nos comentários a sua opinião sobre esse livro. Se você pretende ler esse livro aqui, deixe nos comentários também. Eu te aconselho a ler se você gosta do tipo de romance. E eu acho muito interessante. Então, até o próximo vídeo.